Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Certinho na preparação para a sua carreira, para o seu sonho, para o seu futuro? Gente, vamos falar da nossa matéria. Nós paramos nas aulas anteriores, aliás, nós finalizamos a nossa aula de ação penal, as nossas aulas, os nossos encontros de ação penal, e no nosso encontro de hoje nós vamos ver como tem sido cobrado as questões sobre o conteúdo ação penal nas provas de concurso. Então eu trouxe para vocês poucas questões, a incidência de cobrança desse tema nos últimos 2 anos, 2017 e 2016, não foram muito grandes, né? Tivemos mais para cargos de magistratura, delegado de polícia, mas ainda assim eu trouxe essas questões para nós, para que vocês constatem, vejam que tudo aquilo que nós estudamos é mais do que suficiente para mandar bem nessas questões, tá? Então vamos lá, começando com a questão primeira, foi desse ano, né, para delegado de polícia. Então olha lá, de acordo com as disposições legais sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Então olha lá, pessoal, na ação penal pública condicionada, nada obsta que a retratação da representação seja realizada no inquérito policial. Todavia, essa manifestação não vincula o Ministério Público em virtude do princípio da indisponibilidade. Não, falso, né? Se o princípio ele é da indisponibilidade, significa que ele não pode dispor. E se eu tenho termo de representação na ação penal pública condicionada à representação, naturalmente que isso se contrapõe à negativa aqui do princípio, tá? Então essa não é a alternativa correta. Depois, gente, letra B, a espécie de ação penal nos casos de estupro é sempre. Então olha essa palavra, né, pessoal? Sempre. Muito cuidado com esse tipo de afirmação. É sempre pública e incondicionada. Na verdade, nós vimos até quando estudamos as ações penais, inclusive a pública condicionada à representação, nós vimos em um dos nossos exemplos, inclusive o artigo 213, que é o crime de estupro, né? No crime de estupro do 213, porque nós temos o estupro de vulnerável do 217A. No crime de estupro do 213, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então veja que de cara aqui já a afirmação está incorreta. Só para continuar, dessa forma, a investigação criminal pode ser iniciada sem representação da vítima por meio de portaria, ou, se for o caso, auto de prisão em flagrante. Veja, essa parte final, ela está correta. Realmente, na ação penal pública incondicionada, que não é o caso, né, da totalidade dos crimes contra a dignidade sexual. Então, veja, dessa forma, a investigação criminal pode ser iniciada sem representação, claro, ação penal pública incondicionada. Nós estudamos que o inquérito policial, quando se cuidar, isso lá no tema de inquérito policial, nós estudamos que o inquérito policial, quando cuidar de ação penal pública incondicionada, ora ele vai poder ser instaurado pela portaria, claro, ou ele vai poder ser instaurado por um auto de prisão em flagrante. Então, lá na aula de inquérito, nós vimos as formas de instauração de inquérito e, inclusive, nós aprofundamos todas essas formas de instauração nos casos de ação penal pública incondicionada, ok? Então, a alternativa B também está equivocada. Depois, C de cavalo, a perempção. Perempção, você já vai lembrar o quê? Ação penal privada. Eu só vou trabalhar com perempção, nós só vamos trabalhar com perempção na ação penal privada. Então veja, a perempção,
uma das causas extintivas da punibilidade, realmente é uma das causas que extingue o poder punitivo estatal, pode ser reconhecida em qualquer momento processual, porém, sanada a omissão do querelante, é possível a renovação da ação penal privada. Veja, houve a perempção, extinguiu a punibilidade. Se extinguiu a punibilidade, gente, em nenhum outro momento esse poder punitivo ele vai poder ser exercido. Então, lá em direito penal, na parte geral, mais precisamente no artigo 107, nós temos as causas de extinção da punibilidade. Uma dessas causas é a perempção, perdão do ofendido, que nós estudamos na aula passada, perdão judicial, prescrição, decadência nas ações penais privadas, com relação à renúncia, decadência ao direito de representação, com relação à ação penal pública condicionada. Então, veja, ocorrendo uma causa de extinção da punibilidade, e aí se insere o nosso exemplo, que é a perempção, extinguiu a punibilidade. Então, extinta a punibilidade, acabou, não tem mais como o Estado exercer essa pretensão punitiva. Em nenhum outro momento o Estado vai poder exercer a pretensão punitiva, tá? Então, a alternativa ela está também incorreta. Depois, gente, vou só apagar aqui para mudar o slide. Depois, a alternativa D de dado. Então, olha lá. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, o legislador exige para a instauração de inquérito policial requerimento de quem tenha qualidade para ajuizá-la e apresentação de queixa-crime do ofendido ou de seu representante legal. Exatamente, né? Veja, então nós estamos trabalhando ação penal de iniciativa privada, nós temos quem? O ofendido ou representante legal, ou até mesmo também, nós estudamos nas aulas anteriores, a sucessão processual, lembra? Sucessão processual é quem, gente? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, que é o CAD. Então, pô, se foi praticado um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou muito melhor, né, no nosso exemplo, ação penal privada e a vítima morreu, nós temos a sucessão processual. Então, nós estudamos nas aulas anteriores que é perfeitamente cabível a sucessão processual. Na ação penal de natureza pública, condicionada à representação, à requisição do ofendido ou à pública incondicionada, não existe sucessão processual, tá? Depois, a letra E. O perdão do ofendido, ato bilateral, veja, perdão do ofendido, ato bilateral, que exige aceitação. Pode ser exercido tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. Uma vez oferecido ainda no inquérito policial, cabe ao delegado de polícia proceder à homologação e encaminhar ao juízo competente. Pessoal, delegado não homologa, não arquiva, não decide nada. Delegado investiga e relata. Ponto. Então, veja, de fato, nós vimos nas aulas anteriores que o perdão do ofendido ele é um ato bilateral. Porque eu vou perdoar, mas a pessoa tem que querer ser perdoado. Agora, não cabe ao delegado homologar nada. O delegado ele não vai exercer esse papel. Isso daí é papel de titularidade do magistrado, autoridade judiciária. Tudo bem, meus queridos? Então veja que aqui na questão 1, a alternativa correta, a letra D de dado. Ok? A outra, pessoal, questão 2. Também desse ano para a magistratura. Então, olha lá. A legitimidade para a propositura de ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções é. Lembra, gente, que na aula anterior, na aula que eu dei sobre ação penal privada,
Eu falei para vocês o quê? Crime contra a honra, regra, ação penal privada, né? Falei para vocês, caiu em prova, ação penal privada, vai cair crime contra a honra. Injúria, calúnia e difamação, artigo 138, 139 ou 140. Desculpa, gente. Nós vimos que é a regra. Então, tem exceção. Então, olha lá. Letra A. Ação penal, ela é exclusiva do Ministério Público. Condicionada à representação, não. Ação penal privada, o Estado está fora. Tá. Então, alternativa A incorreta. B. Concorrente do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. Essa alternativa correta, ela é vinculada à súmula 714 do STF. O que essa súmula ela diz para nós? Então, claro que eu trouxe essa questão que era um detalhe a mais que nós não vimos na aula sobre ação penal, até porque demandava um nível de profundidade grande e eu ia ter que praticamente dar uma aula de crimes contra a honra para você. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.